Olá, olá, sejam muito bem-vindos para a nossa live sobre polêmicas da nutrição moderna versus Ayurveda. Vamos bater um papo muito bacana com a minha amiga nutricionista, terapeuta ayurvédica, Raquel Calone. Ela acabou de entrar aqui agora. Vamos ver se a gente consegue fazer a transmissão agora com nós dois aparecendo no vídeo, né? Eu vou mandar o convite aqui para ela. Kel, acabei de mandar o convite para você. Agora você entrou aqui e eu posso te ver. Agora Você está sim? me vendo? Tô te vendo, agora deu certo. Ótimo. Bom E dia. aí, minha amiga? Bom dia, Tu- tudo bem? Tudo bem por aqui, tudo certinho. Legal. Então, hoje nós vamos bater um papo super polêmico, né? Adoro. Eu tenho, mas exatamente por isso, porque eu tenho acompanhado lá toda tentativa de desconstrução, né, desses modelos impostos aí. Eu também de vez em quando posto algumas coisas, porque é coisa, né, são tantos conceitos assim que muitas vezes, cara, não tem sentido nenhum, né? E na verdade acabam sendo opostos àquilo que eles pregam, né? Então a gente sabe muito bem, né? Porque o Ayurveda é uma ciência assim que tem princípios muito bem elaborados, né? Racionalmente a gente consegue entender isso de uma forma fácil, né? Não é uma coisa assim muito complicada e, né? Assim, pela simplicidade a gente vê que funciona, né? E aí a gente precisa, né, desconstruir algumas coisas para que as pessoas possam entender, né? A nutrição, ela pode ser, eu vejo que ela pode ser associada, né? Se a gente entender como casar ali, né? Pode ter resultados maravilhosos, né? Mas o papo é sobre polêmica, então vamos, né? Vamos lá. Você quer falar um pouquinho de você, minha amiga? Se apresenta É. aí. Vou me apresentar então. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer, porque a gente tem as ideias que realmente combinam, né, como a gente fala. E a gente se sente, às vezes, meio que uma formiguinha, né, fazendo o nosso trabalho perante tanta desinformação que tem por aí. Hoje em dia, claro, ainda bem a gente tem a internet, que muitas pessoas têm acessos a coisas que antes não tinham, mas nesse meio também tem acesso a muita coisa que às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Então, assim, bom, me apresentando, então eu sou nutricionista. E eu falo que ainda bem que eu fiz o curso de nutrição antes de conhecer o Ayurveda. Foi ruim, o curso. Eu digo assim, que eu adorei quando eu fiz fisiologia, patologia, anatomia, bioquímica, eu estava fascinada pelo curso de nutrição. Daí, quando entrou em dietoterapia, começou a me dar desespero. Eu pensei, meu Deus, esse não tem nada a ver comigo, eu não concordo com nada do que eu estou vendo aqui. Isso que eu não conhecia o Ayurveda. Por isso que eu digo, ainda bem que eu fiz antes de fazer a Ayurveda, porque senão eu não teria conseguido fazer nutrição, né? Enfim, e por que esse incômodo todo, Ah, você, né? Oi? não, você sabe, só um parênteses aqui, você sabe que eu já, assim, a minha formação, eu estudei relações internacionais, é um pouco diferente, né, da área de saúde, né, e aí eu larguei tudo também, né, e resolvi estudar Ayurveda. Mas depois que eu estudei Ayurveda, eu falei assim, pô, eu poderia fazer algum curso superior, né, para me dar um diploma, alguma coisa assim e tal. E aí eu comecei a fazer pesquisas e tal, né, e eu tenho meio que essa percepção parecida com a sua, né, de ter um certo, de ver os conceitos, né, e ter uma certa ojeriza. Eu falei, gente, mas
como que eu vou estudar isso aqui cara, se é um conceito que na hora que a gente tenta fazer essa, essa conciliação, cara, é uma coisa totalmente diferente, né? Aí eu falo, não, é melhor eu ficar aqui quieto na minha, ficar com a Ayurveda e tal. Pois é, esses dias até, esses dias, há tempos atrás eu conversei com Laura Pires rapidamente, assim, que a gente fez live também, e eu disse para ela, olha, eu te admiro muito por ter conseguido fazer nutrição depois de ter conhecido a Ayurveda, porque eu não teria conseguido de jeito nenhum, é. E o que que me incomodava realmente antes mesmo de eu conhecer o Ayurveda? Porque eu tentava aplicar em mim aquilo que eu aprendia em dietoterapia e não funcionava. Daí eu dizia, gente, tudo bem que eu sou só uma pessoa, né? Que existem outras, mas como é que eu vou passar credibilidade para a pessoa? Como é que eu vou querer tratar a pessoa se eu sei que não é assim? Por exemplo, eu tenho um acne que beira muito mais Amanda acne, né? Então, uma capacidade digestiva um pouco mais baixa, mais de capa mesmo. E eu comia arroz integral, porque diziam que fazia bem. Comia aquele tanto de salada crua, porque diziam que tinha que ser. E eu ficava com aquela sensação de estufamento, gases, me sentindo mal, ganhando muito mais peso. Então, eu dizia, gente, mas tem uma coisa muito errada aqui, né? Mas, enfim, fiz o curso, porque tinha que fazer, tinha que terminar, tinha começado, né? E o que mais me intrigava é que quando eu questionava minhas professoras, eu dizia, tá, mas por que que a gente passa um mês tentando fechar calorias no papel, assim, aquela coisa tão micro, e não ocupa esse tempo entendendo o comportamento das pessoas, o que que leva elas a comerem de jeito errado, entender como que elas, né, como que seu organismo funciona, por que que a gente faz isso e quando a gente se formar vai ter um programa que vai fazer? E elas me diziam, tu tá questionando o inquestionável. Daí aquilo me deixava louca, eu dizia, meu Deus, se a ciência é inquestionável, então ela não é ciência, é uma religião, é um dogma. Foi Cara, triste. você sabe que eu tava. Ontem eu estava assistindo um início de um filme sobre nutrição e tal, num canal bacana, um canal chamado Aquários, né? E aí o cara falando, né, que hoje em dia, antigamente as pessoas, né, comiam comida de verdade, né? Lá, né, na nossa época dos ancestrais, né, eles comiam comida de caça, né? Faziam algumas colheitas, né? Usavam frutas, leguminosas, cereais e verduras, né? Enfim, era uma dieta de comida de verdade, né? Aí, quanto mais a gente foi se modernizando, né, as coisas começaram a se tornar industrializadas, e aí, quando a ciência entrou na jogada, ela começou com uma questão aí que é uma polêmica, né, que colocar uma visão sob o ponto de vista do aspecto nutricional, por exemplo, proteína, carboidrato, vitamina, ou seja, você não come mais o alimento, né? Você vê, como você estava, não sei quantas calorias, você tem que comer proteína junto com carboidrato, enfim. E aí a coisa vira meio que uma religião, né? E você precisa ser doutrinado para você ver o que é bom, né? Então a gente fica assim, cara, mas como que pode ser tão complicado? Então a pessoa para se alimentar bem, ela precisa estudar nutrição, né? E pro Ayurveda a coisa é totalmente diferente, né? Nessa perspectiva, né? Que você pensa disso? Então, né, Mário, é esse assunto, assim, tanto que eu mexo bastante com as minhas pacientes, né, minhas clientes, quando a gente começa a fazer o recordatório alimentar, eu pergunto a elas o que que elas comem, então como carboidrato ou como proteína, eu disse, desculpa, não entendo. Me fala o que que tu come de comida. Elas começam a rir, eu disse, eu não entendo quando tu fala assim. Me fala, tu come arroz, feijão, carne, o que mais, né? Claro
que a gente sabe, é óbvio que elas sabem que eu sei o que é carboidrato e proteína, mas é justamente para desvincular um pouco dessa coisa tão bioquímica do alimento, né? Então, não, a gente come comida, ok? Primeiro ponto. Então, né? Porque quando a gente começa a puxar muito pela questão da. Eu também falo sobre isso, ok? A proteína, o carboidrato, né? Depois que a pessoa já está mais familiarizada com o estilo ayurvédico. Mas que essa nomenclatura às vezes puxa uma preocupação muito excessiva, que foi o que a nutrição ocidental cultivou. Por exemplo, né? Ai, não pode misturar carboidratos. Feijão é carboidrato, arroz é carboidrato. Então tu come o arroz ou feijão. Gente, esse foi um dos maiores crimes da nutrição. É uma coisa impressionante, tanto que minhas clientes, meus pacientes ficam pasmos quando eu digo, não, feijão não é carboidrato só. Ele tem também, mas ele tem proteína, senão os vegetarianos comeriam o quê, gente? Daí a gente nem entra naquela seara que tem um nutricionista e profissional da saúde que fala que ninguém poderia ser vegetariano, né? E uma combinação tão legal, né, Raquel? O arroz com feijão eu vejo que é uma combinação universal. Se a gente for, por exemplo, se a gente vai lá para a Índia, né, você tem o khichdi, né? Se você vai, né, para outros países árabes, né, você tem o arroz com lentilha. Se você vai para o México, você tem o taco com feijão. No Brasil, o arroz com feijão. Então, assim, é uma combinação universal que os nossos ancestrais usavam. E, cara, isso foi o que, digamos assim, eu penso que foi a base alimentar das culturas ancestrais. E a gente hoje está vendo uma tentativa de destruição, né? Uma demonização não, do arroz, porque o arroz ele é carboidrato, vai se Engorda. transformar em açúcar e você vai ter o pico glicêmico, né? O pessoal está falando tanto de pico glicêmico, né? Nossa, Então, isso me dá preguiça, vontade de chorar, sei lá, desânimo. É fogo, sabe, Mário? Exato. Porque assim, né, gente, olha só. Eu falo, não sabe por onde começar, não tem grana para pagar um atendimento, seja com um nutricionista, seja com um profissional de Ayurveda, baixa gratuitamente no site do governo o Guia Alimentar da População Brasileira. Pronto, tu vai estar bem, né? Ele fala para comer o quê? Arroz com feijão, legumes, frutas variadas. Pronto, pronto. Ele fala para evitar ultraprocessados, fala para evitar muito biscoito, muito pão, chocolate, essas coisas, e tá tudo certo. Eu falo, e, ó, repito, ele não fala para tirar o pão, ele fala para reduzir, né? Para colocar outros alimentos que tenham mais importância nutricional, como por exemplo as frutas, os vegetais, porque tem gente que deixa de consumir isso para ficar consumindo pão, para ficar consumindo biscoito, né? Então, pronto. Então, é essa complicação, tanto que eu falo muitas vezes, né? Eu disse, olha, então tu pagou para o meu atendimento para te ouvir um monte de coisa óbvia, tá? Mas vamos lá, né? Então, claro, que também tem esse extremo e também tem outro, né, Mário? Que às vezes a gente pega pessoas que, em contrapartida, só colocam no prato o quê? Macarrão, né? Daí a gente tem que falar da importância de ter o feijão, ou no caso de quem não é vegetariano, de ter a carne, os ovos, mais o feijão, porque senão a alimentação fica incompleta, que tem que ter legume e verdura, né? Mas sem aquela neurose, então, da nutrição ocidental dos alimentos superpoderosos, que isso também é outra coisa que faz com que as pessoas gastem rios de dinheiro e sem, assim, eficiência nenhuma. Ai, o Goodberry, né? Me lembro que teve a época do Goodberry, essa frutinha fantástica, rica em antioxidante, vitamina C, porque emagrece. Uma fortuna,
Sendo que qualquer outra fruta faz a mesma coisa, uva passa, barata, coitada, esquecida, faz a mesma coisa que tal o goji-berry. É um contrassenso muito grande. As pessoas, as, as pessoas têm umas ideias, né? Assim, eu ouvindo você falar, né, sobre o básico, né, que é fundamental, a gente aprendeu o básico, a pirâmide nutricional, né? Eu outro dia dei uma aula aberta até, né, e ela faz parte do meu programa de dietoterapia, fazendo a comparação entre a pirâmide nutricional do Ocidente com a pirâmide do Ayurveda, né? Então, assim, Raquel, a gente vê que é muito semelhante. Não é uma coisa muito diferente, né? Porque você vê a base, né? São os carboidratos, aí depois tem, né, verduras, enfim. E a coisa lá no final, né, tem gorduras e óleos, enfim. Então é muito semelhante ao Ayurveda. Não é? E aí a gente vê essas outras tendências, né? É como, por exemplo, nessa ideia de ter superalimentos, né? O goji berry, né? Agora, né? Tem vários outros Super alimentos coffee. da moda, né? Que a gente vê. É, cada hora tem uma moda, né? Não, eu vou tomar o café com óleo de coco porque a cafeína vai sendo liberada aos poucos e vou fazer cetose, aí eu vou conseguir ter energia, vou fazer jejum. Cara, assim, é muita loucura, né? Se a gente for parar para pensar como cada moda dessa que é colocada em cada momento vai transformando e as pessoas vão seguindo como uma manada, né? Tá o cara lá, o boiadeiro puxando, né? Com aquele instrumento de sopro e as pessoas vão atrás, né? Seguindo as modas, né? E a gente esquece que, cara, poxa, né? Vamos colocar o pé no chão, né? Vamos entender o que é o básico do básico para não ficar suscetível a essas coisas que vêm e vão e que ali na esquina ela vai em algum momento desaparecer, né? Ou a gente vai entender que, bom, não é muito bem isso aí, né? Exato. Que uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu entrei, então, no Ayurveda, né, foi justamente isso. Era, os caras falavam coisas há 5.000 anos atrás que hoje permanecem as mesmas, salvo alguns detalhes, né, que nem às vezes eu falo, aquela história de só tomar água quando tem sede, enfim. A gente não sabe até que ponto, né, aquilo foi desvirtuado também. Então, assim, mas é o mesmo. Nunca em nenhuma época foi colocado, nenhuma época não, perdão, no Ayurveda nenhum alimento foi colocado como o máximo do vilão. O ovo faz mal. Agora o leite faz mal. Agora o glúten faz mal. Daí daqui a pouco muda. Como foi o caso das histórias da gordura saturada. Por muitas décadas, meu Deus, tu tinha que evitar a gordura saturada mais do que qualquer outra coisa na vida. Daí eles descobriram que uma pequena porcentagem de gordura saturada é importante para nutrir o tecido nervoso. O pessoal da Ayurveda falava isso há 5.000 anos atrás, que é a manteiga, que é o ghee, que era necessário, mas numa quantidade pequena. Então, a Ayurveda não muda nesse sentido. O que que ele fala? Nem tudo é bom o tempo inteiro para todo mundo. Então, pode ser que algum alimento em alguma época seja muito bom para você, em outro já não. Daí comecei a escutar, Raquel, mas daí então eu vou ficar louca. Como é que eu sei? Não vai ficar louca, é só se observar. É que as pessoas esqueceram, desaprenderam ou nunca aprenderam a se observar. Porque agora glúten faz mal, então eu tirei completamente. Tá, mas ele faz mal para ti? Não sei. Eu percebi que eu ficava muito inchada quando eu comia. Tá, ok. Mas quantas vezes tu comia farinha de trigo por dia? No café da manhã, daí no almoço macarrão, daí de tarde biscoito, daí no jantar macarrão. Sim, eu também ficaria inchada, que também me faria mal. Mas a culpa é do alimento ou é da relação que tu tem com ele? É da incidência com que tu coloca ele na tua vida, né? Ah, ah, claro que tem coisas que antes a gente não tinha conhecimento e graças a Deus, não estou falando totalmente mal da nutrição ocidental, né? Como a gente disse antes, tem coisas que dá para aproveitar. Hoje a gente tem conhecimento, como por exemplo,
aquelas urticárias que aparecem na pele, descamação muito frequente no pé, micose de unha, pode ter correlação com o consumo muito grande de farinha de trigo. Por quê? Porque nossa farinha de trigo de hoje não é aquela que nós tínhamos há 300 anos atrás. Ponto. É? E antes não se via correlação com isso. E hoje, realmente, se tu reduz, não falo exclui completamente, reduz o consumo desse alimento, tu percebe melhora. Ponto. Mas por quê? Porque ele estava muito frequente, né? Então, só isso, é essa generalização do que faz bem e o que faz mal para todo mundo. Isso vende, né, Mari? É por isso que vende. As pessoas gostam disso. Pois é. Você sabe que uma das coisas, né, que você falou, assim, é o, se eu pudesse sintetizar assim, que eu coloquei no meu livro, existem três aspectos, né, fundamentais. Né? Você falou da relação com o alimento. Né? Então, é exatamente isso. Né? A gente precisa pensar em três pontos fundamentais. Um, quem é esse indivíduo que está se alimentando? Né? Quais são as características desse indivíduo? Físicas, mentais, o trabalho dele, o estilo de vida. Né? O segundo ponto, o alimento. Né? O alimento é bom para essa pessoa? Né? Como que ele é preparado? Então, daí tem o terceiro, que é essa relação. Né? Ou seja, o indivíduo, o alimento e a relação. Esses três aspectos são muito importantes. Né? Não é só a gente pegar, o alimento tal, ele é proteína, o alimento outro é carboidrato. Né? Então, eu não posso, porque eu não posso comer carboidrato. Né? Eu tenho que comer mais disso aqui e tal. E aí, né, Raquel, que entra um ponto super importante para o Ayurveda, né, que é mais sutil, quando a gente pensa, né? Por exemplo, a gente está falando da proteína que talvez seja o mais polêmico de todos, né? Tem que ter proteína, né? E as pessoas esquecem, né, que os alimentos têm determinados atributos, qualidades, né? Por exemplo, a proteína da carne é uma proteína que tem mais gordura, ela é uma proteína mais untuosa, né? Ela tem um sabor doce, que é o sabor mais nutritivo de todos, mais tônico de todos, né? Por outro lado, a proteína dos feijões, das lentilhas, é uma proteína que ela tem dois sabores, ela é doce e adstringente. O sabor adstringente é um sabor mais seco. Ela tende a ser uma proteína melhor para quem quer perder peso, Perfeito. né? E aí eu vejo, esse é um ponto super importante. Aí eu vejo muita gente, né, falando assim, não, você tem que comer para perder. Olha só, Raquel, para perder peso você tem que ter proteína em todas as refeições. Aí a pessoa está comendo ovo de manhã, olha, ovo com queijo, e às vezes ovo, queijo e leite. Aí tem que ter carne no almoço, carne no jantar. Cara, é uma coisa assim que não dá para acreditar. E a pessoa assim, poxa, mas eu não consigo perder peso. Parece que eu tô num 10% aí de uma camada que não está funcionando. Eu falei, cara, não é 10%, vai ser 100% de pessoas que irem uma dieta dessa não vai perder peso, porque é uma dieta, né? Carne é para você ganhar carne no seu corpo, né? Igual aumenta igual, né? Você está comendo uma coisa, vai se transformar em quê? Vai fazer com que você perca peso? Né? Não é, pelo contrário. Né? Aquilo que você está comendo vai se transformar exatamente naquilo que é em termos de atributos, né, que você está ingerindo, né? Então esse é um ponto assim que eu vejo muito. Nossa, isso eu falo que é alta tecnologia do Ayurveda, né? Meu Deus do céu, sério. É anos-luz à frente da nutrição ocidental nesse aspecto de uma qualidade muito mais profunda do alimento, né? E sem falar que, ok, de novo, não está olhando o indivíduo, a pessoa come ovo de manhã, carne, mas ela fica o dia inteiro se sentindo estufada, pesada, o intestino não está funcionando. E daí? Até algumas perdem peso, viu, Mari? Mas vou te contar por quê. Porque elas comem ovo no café da manhã com queijo e daí não tem fome no almoço e ficam o dia inteiro digerindo aquele ovo e aquele queijo.
E vão sentir só um pouquinho de fome no resto do dia. Acho maravilhoso, porque a saciedade sacia. Só que tem uma pequena diferença entre, uma pequena, não, uma enorme diferença entre saciedade e digestão lenta, né? Então, come esse tanto de coisa, mas daí eu não fico mais comendo o dia inteiro, porque eu me sinto alimentada. Não está alimentada, teu organismo está processando aquele alimento que está demais, está pesado para a tua digestão. Né? Então, ali, nossa, a gente pode entrar em tanta coisa, essa live tinha que durar 6 horas e meia. Então, por exemplo, assim, né? A pessoa se eu não. Outro grande erro. Se eu não como carne no almoço, e eu não tô aqui dizendo que todo mundo tem que ser vegetariano, tá, gente? Mas comer carne todos os dias não é saudável para o teu organismo, independente da capacidade digestiva do acne que tu tenha, porque tu tá sobrecarregando tua digestão constantemente, tu tá deixando resíduos no teu intestino da carne que não conseguem se dissolver, tu não consegue eliminar, e aquilo tá produzindo diariamente toxina no teu corpo, né? Então é legal de vez em quando, mesmo para quem come carne, dar uma pausa. Isso para você, para o meio ambiente, né? Olha essas queimadas, o jeito que tá, muito é por conta do agro, né? Mas se a gente entrar aqui, vão chamar a gente de comunista, então prefiro não entrar nessa seara. Então, assim, né? O que que acontece? Se tu come aquela carne e tu te sente saciado até as 8 da noite, não é saciedade, é digestão lenta. Daí a pessoa fala, mas se eu não como carne, eu sinto fome logo em seguida. Daí, isso se corrige com uma pequena sugestão para a pessoa. Tá. Presta atenção na tua mastigação. Realmente eu não mastigo muito bem. Então agora começa a mastigar. Dê de 15 a 20 mastigadas por garfada, mesmo que tu só tenha arroz e feijão. Né? Porque às vezes a pessoa não faz a relação com a mastigação, porque aquele alimento lá é mais duro, enfim, quando ela come algo mais macio, ela engole direto. Nossa, tu sabe que funcionou? Só fui sentir fome às 5 da tarde? Sim, porque tu triturou, teu organismo conseguiu absorver. Então, a saciedade está muito mais correlacionada à tua capacidade de absorver do que um alimento que te deixa empachado porque tu não está conseguindo digerir o dia inteiro, né? E como que se observa essa diferença entre a saciedade e o empachamento, aquilo que não te saciou, mas te deixou sem fome, e aquilo que tu comeu te saciou, a sensação de leveza. Tu tem que sentir leveza no mínimo 2 horas depois que tu comeu. Tem que estar se sentindo leve, não com fome novamente, mas leve. Se não está sentindo essa leveza, é porque aquele alimento não está te dando saciedade, ele está difícil, demorado para digerir. Perfeito. Pois é, né, Raquel? A gente sabe, né, que a digestão é um ponto central do Ayurveda, né? E se a gente não entender os sintomas, né, de uma digestão bem feita, cara, e você pensar só no alimento, cara, então você tá excluindo algo que é fundamental, né? Que é você, é o indivíduo, né? A relação com o seu corpo, né? Então, assim, como você falou, né, Raquel, a gente precisa se sentir leve, a gente precisa se sentir com energia física e mental e não com sono, né? Muitas pessoas comem comida pesada e a pessoa fica com sono o dia inteiro, né? Porque a atenção dela está no sistema digestivo para tentar digerir aquela comida, né? Ou se ela está com algum tipo de desconforto, eu estou com refluxo, eu me sinto empachada, eu me sinto estufada, tenho distensão abdominal, tenho constipação. A pessoa não vai no banheiro, né? Outro dia eu fiz um react, né, que eu não acreditei, né? Você até riu pra caramba. Aquele com o pessoal que fala que lá da dieta carnívora, né, que fala que ficar 5 dias sem ir no banheiro é normal, né? E o cara que estava pregando isso,
né? Eu falo, não, é normal, não tem problema não, porque a gente está absorvendo, né, o alimento, então você pode ficar 5 dias, às vezes menos, às vezes mais, né? E, cara, você come, vamos pensar, né? Você come 3 vezes, a gente vê que às vezes as pessoas comem mais de 3 vezes, né? E aí você elimina só a cada 5 dias, o que vai acontecendo com essa comida? Você vai ficando que nem um baiacu, né? Que o baiacu incha, né? E daqui a pouco você explode, Ou né? carrapato. As excretas, né? As excretas fazem parte do conceito de saúde para o Ayurveda, né? Você está eliminando bem, né? Você está com uma saúde física, mental, né? Onde os tecidos estão em boa qualidade, a sua digestão está funcionando bem, né? Você tem energia física e mental, né? Então tudo isso faz parte de um processo integrado, né? Você não pode isolar e pensar só, novamente, voltando ao macronutriente, né? Que é fundamental, que ó, agora é a proteína, é só carne, enfim. Então é uma loucura, né? Cada vez mais a gente vê essas anomalias, essas loucuras, esses delírios, né? Que as pessoas estão propagando por aí, né? Exato, não. É assim, sabe, mas tipo, mais ou menos dessa mesma linha, até te mandei esses dias, até mexi com o Mário, eu disse, Mário, eu não quero passar raiva sozinha, deixa eu de estragar teu dia também, deixa eu te fazer passar raiva junto comigo. Uma pessoa falando dessas dietas carnívoras, porque, pessoal, assim, ó, existe diferença entre a dieta carnívora e a onívora. A onívora, tu ainda é uma pessoa normal, que consome fruta, que consome verdura, tu consome legumes. A carnívora, tu acha que todos os outros alimentos não prestam. E a teoria dessas pessoas é de que a gente não tem um pH para digerir legumes, nem frutas, nem verduras, só carne. E agora eu não sei de onde que eles tiraram essa teoria. Acho que lá daquele intestino enfesado que não funciona 5 dias. Só pode, porque só sai, com todo o perdão da palavra, merda da cabeça de uma pessoa que tem um intestino que não funciona, que fala uma coisa dessas, né? Então, assim, e me assusta um monte de gente lá aplaudindo. Ai, é isso aí, eu nunca tinha pensado sobre isso, faz total sentido. Daí, quando isso começa a me dar muita ansiedade, muito assim, desgosto, eu paro e penso. Cada um tem o mestre e o médico que merece. Merece não por uma questão de castigo, ou não falo merece na questão pejorativa. Eu falo merece pelo seu nível de compreensão, até que aquela pessoa passe por processos que levem a ter uma outra forma de compreensão, né? Então, assim, mas que é um pouco assustador isso, é. Por quê? Porque muitas pessoas prejudicam a sua saúde sem precisar. Porque, infelizmente, eu vejo que também, apesar de muitos benefícios que a ciência, que a internet nos trouxe, ela trouxe esses prejuízos, né? Como, por exemplo, tem gente que acredita que a Terra é plana, por que que não vai acreditar que salada faz mal, que vacina não é para fazer, né? Então, o que que o Ayurveda tenta trazer? É esse resgate do simples, do óbvio, daquilo que a gente vê que funciona. Mário, se eu te contar o tanto de azia, refluxo e sensação de estufamento que os pacientes deixam de ter quando param de comer ovo pela manhã. É impressionante. Daí, com isso, eu estou falando que ovo faz mal para todo mundo pela manhã? Não, obviamente que não. Mas tem que se observar os sintomas e se aquela pessoa precisa comer ovo realmente toda manhã. Eu mesmo, de vez em quando, se eu tô com muita fome pela manhã, eu arrisco comer um ovo cozido e fico super bem. Mas se eu fizer isso todo dia, ou mais do que 2, 3 vezes no dia, não vou nem jantar, né? Então é aquela questão de absorção, né? Aí tem muita gente que faz atividade física diariamente e acha que precisa comer carne 3 vezes ao dia. Sim, eu atendo um monte de paciente que está comendo frango no café da manhã, costela desfiada no café da manhã na forma de sanduíche.
É? É uma loucura, né? E isso é incutido de uma forma na A pessoa. gente está É, cada, cada vez mais se distanciando da simplicidade, né? Das nossas origens, né? Das nossas tradições, né? Cheio de conhecimentos, cheio de saberes, né? Justamente por uma ideia que alguém falou que é legal e pronto. Aí você vai ver, Raquel, esse ponto da gestão é um ponto crucial, né? A gente sabe muito bem. A gente, cara, você bate o olho e você já sabe se a pessoa tá inflamada, se ela tá com ama, né? Se é ama junto com vata, com pita, com kapha, você já sabe, né? E quando você está dentro de um nicho desse, por exemplo, você vai ler os comentários de um vídeo desses, assim, né? Da pessoa falando da dieta carnívora, né? Cara, tá todo mundo muito mal, muito doente. Lê os comentários para você ver. Ah, eu comecei a fazer, só que eu estou me sentindo empachada, eu fico pesada, eu tenho refluxo. Aí o que, que eles falam? Não, é normal, depois de um mês fazendo isso, você vai se sentir bem. Cara, ou seja, eles normalizam uma anomalia, a indigestão, para tentar vender aquilo, né? Então é uma doença muito grande, né? Que não, as coisas não estão se encaixando, as coisas não estão fluindo como elas deveriam estar fluindo, né? Você, cara, precisa estar bem, né? A primeira coisa de todas, né? É você estar bem, cara. Tô com energia, tô com vitalidade para fazer as minhas coisas e não o contrário disso, né? Eu tô fazendo a dieta carnívora porque ele falou que é boa, né? Porque vai me fazer bem, mesmo que durante um mês, 2 meses eu fique passando mal, mas depois eu vou ficar melhor, né? E para Ayurveda, cara, isso é o contrário, né, cara? As pessoas que vêm até a gente, né, é o contrário. Não, peraí, vamos tirar tudo que está te fazendo mal para você começar a se sentir bem e depois a gente vai colocando de uma forma que te faça bem e não, como você falou, né, Raquel, comendo ovo 3 vezes por dia, aí misturas horríveis, né, ovo, queijo e leite às vezes, né, então carne 3 vezes por dia, né, carne de porco enfim, carnes mais pesadas, né, então há necessidade de ter um discernimento, há necessidade da gente entender o que é bom para você naquele momento, né? Não é que a gente vai virar uma pessoa radical, pelo contrário, o Ayurveda não não, é radicalismo, né? Radicalismo é isso que a gente vê aí, né? É uma dieta que, eu sou carnívoro, eu sou vegano, eu sou crudívoro. Cara, isso é radicalismo. Por quê? Você adota uma ideologia sem antes entender ou buscar entender como funciona o seu corpo, como é o seu exato. corpo, a sua mente, as suas atitudes. E aí isso faz toda a diferença, né, Raquel? Porque, por exemplo, eu gosto muito de falar assim, eu não posso passar uma orientação para um pedreiro igual à orientação que eu passo para um monge. São coisas totalmente diferentes. Exatamente, exatamente, perfeito. Aqui, querido, o Guilherme, Raquel, você me ensinou quando a alimentação é a chave para a boa digestão, como muda a nossa saúde, corpo e da mente. Você regulou meu intestino para sempre. Gente, o alívio que a pessoa sente quando o intestino está funcionando bem é uma maravilha, né? O Guilherme foi um paciente, assim, que eu falo que é aqueles que entra, tinha uma alimentação que já era boa, mas com os conceitos da nutrição ocidental, entrou, confiou e ali a pessoa vê os resultados. Por quê? Porque conquista justamente pela sensação que a pessoa tem, né? Então, assim, né, Mário, tem uma coisa que às vezes eu fico pensando, tá, mas espera aí, da onde que essas teorias muito loucas, por que que elas mexem com o imaginário? Por que que fazem com que a pessoa se adeque a isso, né? Ou queira fazer parte disso, queira colocar isso na sua vida, mesmo se sentindo mal? Muitas vezes por conta daquilo que ela vê. Quem que geralmente fala essas coisas, né? Aquela pessoa bombada, toda cheia de músculo,
né, com aquele corpo fitness, barriga chapada, tanquinho, daí a pessoa, meu Deus, eu quero ser assim. E se essa pessoa está falando que faz isso e olha o corpo dela, logo isso dá certo. Daí tu vê ali uma total desconexão com tudo, né? Porque, primeiro, existem biotipos diferentes. O teu biotipo, se não te favorecer ganhar massa muscular, como por exemplo o biotipo Vata, que são pessoas mais magrinhas, sequinhas, tu pode te entupir de carne da manhã até a madrugada, que tu não vai ter aquele shape. Se tu é capa, né, de formas mais arredondadas, para te ter uma barriga tanquinho, meu pai, só com aquela lipoaspiração que faz os gominhos de forma artificial. E isso é outra coisa. A pessoa não sabe por quantos procedimentos estéticos aquela pessoa lá passou. Se ela não está injetando testosterona, né? E daí ela vende como sendo só alimentação. E a pessoa compra sem critério, mas baseada em quê? Numa forma física, que é aquilo que ela almeja acima de qualquer coisa, né? Então, esses dias fiquei me questionando muito e pensei, só pode ser isso. Essa obsessão pelo shape, né? A pessoa esquece que existe filtro de Instagram, a pessoa esquece que tem cirurgia plástica, a pessoa esquece que tem bomba, que tem testosterona. E se bobear, se tu falar, ela topa tudo isso para ficar com aquele shape e a saúde que se ferre, né? Pois é, Enfim. muito importante, muito importante isso, assim, esse conceito, né, da individualidade, né, diferente do conceito que tentam nos imputar aí, né, fazer com que a gente engula isso, né, goela abaixo, né, de ter que funcionar dentro de um padrão, né, você tem que ser assim, né, você tem que ser assado, cara, e na verdade, né, cada um é um corpo diferente, né, como você bem falou, né, eu, por exemplo, minha constituição Vata Kapha, né, hoje eu tô com 51 anos, e entrei na idade Vata, né? É normal, né, que as características de Vata, né, prevaleçam mais, né? Então, eu não posso entrar numa loucura, né, de, por exemplo, fazer uma dieta crudívora, né, ou uma dieta totalmente vegana, porque isso não vai ser bom para o meu corpo, né? Eu preciso de mais oleosidade no meu corpo, né? Enfim, então a gente precisa entender isso, né? A gente precisa entender que os corpos são diferentes e padrões não funcionam para todo mundo, né? Pode ser que funcione um padrão para uma pessoa lá, mas eles, de modo geral, eles são, eu acho que eu posso dizer, né? Eles são burros, né? Padrões são formas burras da gente ver a realidade, né? Então, se você quer se encaixotar, né, se colocar dentro de um padrão porque o fulano de tal falou que é legal, cara, eu sinto lhe informar que você está entrando numa grande furada e a gente vê muito isso, né? Eu vejo muito isso, né? Muitas vezes as pessoas que acabam, né, vindo para fazer uma consulta, elas tentaram de tudo, né, Raquel? Eu acho que você deve Aham. ver isso também, né? Elas tentaram de tudo, tentou a dieta cetogênica, tentou tomar óleo com café com óleo, tentou fazer jejum intermitente, tentou e nada deu certo. Aí ela ouviu que tem o tal do Ayurveda e ela vai buscar lá no Ayurveda, né? E aí a gente começa a destrinchar a coisa toda, né? Ver o indivíduo com as suas características, com a sua individualidade, com o seu momento, né? Se ela está com alguma doença. E aí a gente vai buscar, né, através desse olhar um pouco mais refinado, né, dar um direcionamento para ela, cara, que vai ser bom para ela naquele momento, Exato. né? E não colocar ela tudo um caixote, né? Vamos colocar todo mundo aqui, socar todo mundo aqui dentro desse caixote, é só imprimir uma folha e pronto, faz aí, né? Isso é muito fácil, né? Exato. Maria viu uma pergunta aqui que eu, sabe, né, da coceirinha, eu adoro as polêmicas.
Deixa eu ver. Acho que já dá para responder, né? Uma dúvida: esse uso de creatina, whey protein, qual o impacto deles para o corpo, mesmo que a pessoa faça academia com frequência? Buenas. Então vamos lá. Primeiro, no que diz respeito ao whey, tá? Em muitos casos eu acho super benéfico, tá? Daí assim, mas vamos pensar. Primeiro, qual o tipo de whey? Não é qualquer whey, né? Tem whey ali cheio de porcaria, de adoçante, de acidulante. Então, primeiro tem que se pensar no whey limpo, sem tanto corante. Quando que eu vejo o benefício, tá? Então, eu sempre faço a junção da nutrição ocidental com a Ayurveda. Tento conciliar os dois da melhor forma possível. O que se entende hoje e cada vez mais aprofundado de estudos sérios, não estudos comerciais, que a gente tem que saber separar. O organismo precisa de mais ou menos 1 grama de proteína por quilo de peso para manter as suas funções, tá? Então, assim, proteína não é só para músculo. Proteína é para o sistema nervoso central, proteína é um grande carreador de nutrientes, de oxigênio. A proteína também serve para a construção de novos tecidos e para nossas células de imunidade, certo? Ponto. Então, assim, quanto de proteína tem uma concha de feijão? 8 gramas. Quanto tem um ovo? 7 gramas. Se eu pego uma pessoa de uma estrutura vata, magrinha, que faz atividade física, não é uma atividade física tão pesada, ela come ovos, come feijão, eventualmente come frango, peixe, faça ali o cálculo, não precisa de whey. Então, de novo, whey não é para todo mundo, tá? Casos de pessoas de uma estrutura maior, fazem atividade física de moderada e intensa, como é o meu caso. Eu sou capa, eu sou uma mulher de 1,78 m que pesa 76 quilos. Fazendo essa atividade física intensa, eu preciso de mais ou menos, e pela minha idade, que eu tenho cara de 20, mas eu tenho 46 anos, eu preciso de mais ou menos 1,5 grama de proteína. Para eu conseguir toda essa proteína, meu Jesus, eu teria que ser essas que come 4 ovos pela manhã, um monte de bife no almoço, mais 5 ovos de tarde e mais bife de noite. Eu não vou existir se eu comer tudo isso. Eu não vou nem estar aqui falando, porque eu não vou ter energia para isso. Então, nesses casos, é interessante suplementar, né? Mas aí com o whey bom, eu percebo muito mais facilidade no emagrecimento, porque quando falta proteína, a pessoa começa a ficar com muita vontade de comer doce, né? Sem falar que a imunidade começa a diminuir. E eu não tô falando que a proteína ela é tudo isso, que é só ela. É a falta do resto também, tá? Mas uma das causas, então, muita vontade de doce. Quando a gente pensa lá numa idade mais avançada, sarcopenia, que é uma doença que vem pela falta de proteína. Ah, mas o Ayurveda não falava isso. Sim, mas há 5.000 anos atrás, o estilo de vida era outra, atividade física era outra, expectativa de vida era outra. Como eu falo, a Ayurveda não falava de suplementação de vitamina D. Vai tu não suplementar a vitamina D estando com uma vitamina D a 19. Ah, mas eu tomo banho de sol. Ai, eu tô fraco porque na minha casa tem energia ruim. Não, minha filha, porque tu tá com vitamina D baixa, igual a B12. Não se falava de suplementação. A gente sabe se tu tem uma B12 abaixo de 300, para muitas pessoas tu tá tendo uma sobrevida, né? Então, assim, eu, na minha linha, não estou dizendo que ela é 100% correta, que faça sentido para todo mundo, mas que eu vejo resultados e para mim faz sentido. Não para todo mundo, pontualmente, um whey bom é benéfico. Sobre o uso da creatina, né? Não existe nenhum estudo comprobatório de que realmente a creatina é tudo isso que fala. Ai, que é bom para o sistema nervoso, que melhora a memória, que melhora o desempenho, que melhora a saúde da mulher após 40. Não existe nenhum estudo randomizado eficiente que fale sobre isso. Eu, na dúvida, acho melhor não.
Mário, não sei se tu quer pontuar alguma coisa nesse sentido. Pois é, pois é, Raquel. Eu vejo também, né? Muitas pessoas com uma dieta assim, a pessoa já faz 4 refeições por dia e ainda precisa tomar proteína, né? E você vai ver, ela faz atividade física 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, né? Então é muito comum da gente ver uma sobrecarga, né, na dieta da pessoa e consumo desses tipos de suplementos sem necessidade alguma, né? Como você bem falou, cara, a pessoa ela precisa estar fazendo uma atividade física intensa, né, onde realmente o corpo dela necessite de uma suplementação, né? Se você faz uma atividade física moderada, que é o que o Ayurveda prega, né? Ou seja, se você não é um atleta de ponta, como nós, né, somos pessoas comuns, né, eu e você aqui, né, e a maioria das pessoas são pessoas comuns, né, a gente faz atividade física para ter saúde, né, não é atividade física como a atividade física de um atleta, né, que é bem diferente, né. Eu faço a minha atividade física todo dia, né, eu intercalo, faço caminhada, faço yoga, faço musculação, né? E eu não preciso, não preciso. Apesar de fazer todo dia atividade física, eu não preciso. Com 2, 3 refeições que eu faço por dia, eu estou bem, né? Eu não preciso. E digo mais ainda, se eu começo a tomar um whey protein desse daí, industrializado, cara, rapidamente a minha digestão vai ficar ruim. Rapidamente. A gente vê muito as pessoas com a digestão ruim. Ah, eu comecei a tomar whey e comecei a ter muitos gases. Né? Por que você tem muitos gases? Porque, cara, seu corpo não tá dando conta de digerir aquilo ali. Né? Exato, por isso é Enfim, sempre então é necessário. individualidade, é cada um. A gente precisa realmente entender, né, que nós não devemos nos encaixotar, né? Nós não fazemos parte de padrões, né? E quanto mais você seguir, né, numa direção de buscar a sua individualidade, o seu autoconhecimento, cara, mais ferramentas você vai ter para viver uma vida boa, leve, saudável, né? Em todos os níveis, no nível físico, mental, sutil, espiritual, né? E isso é o que a Ayurveda fala que é saúde, né? Exatamente, exatamente. Eu falo, Mário, até para os meus pacientes assim, ó, desconfie de tudo e acredite muito mais nas sensações que tu tem no teu corpo, inclusive aquilo que eu te falo. Se eu te disser que isso daqui é bom para ti e na prática tu perceber que isso te dá qualquer tipo de desconforto, não consuma. Me avisa para eu saber que aquilo não combina contigo e para de consumir. Nem o que eu falo é uma verdade absoluta. Tem que passar pelo teu corpo, tem que passar pela tua sensação, tu tem que perceber como tu te sente, para então tu ver se aquilo é bom ou não para ti. E é isso que a gente tem que cultivar, e é isso que a gente tem que cada vez mais, digamos que, disseminar, né? Nesse mundo que está tão perdido, as pessoas tão perdidas, desconectadas de si mesmas, achando que passar mal é normal, achando que não evacuar todos os dias é normal, né? Ah, mas o Ayurveda é radical. Cara, mas por que que tu acha o Ayurveda radical? Claro que eu vejo muita coisa também, assim, às vezes da forma como é divulgada, que assusta as pessoas. Como, por exemplo, ah, para fazer Ayurveda, tu tem que cozinhar todo dia, senão não é Ayurveda. Caraca, nem eu consigo cozinhar todo dia, né? Então, eu falo, o que que é melhor? Uma comidinha que tu fez com alimento legal, boa procedência, que tu congelou, e que daí tu consome, ou tu ir pedir um iFood de um lugar que tu não sabe, cheio de conservante, né? O que que é melhor?
Tu deixar a comida na geladeira de um dia para o outro e comer com calma, mastigar, sentir o gosto, ou ter que cozinhar todo dia, aquilo te cansa, te deixa só 5 minutos para comer, tu tem que comer correndo, não mastigar e nem sentir o gosto daquilo que tu está comendo, né? Ah, eu queria fazer Ayurveda, mas eu só como em restaurante. Ok, tem como também. A gente orienta a fazer, eu falo que é uma redução de danos, né? Então, tá comendo no restaurante, tem um jeito certo de se servir no prato, não precisa. Ai, mas vai perder o prana, vai perder. Ah, sim, ok, mas tu ganha outras coisas também, né? Então, parece que, mas para fazer Ayurveda tem que ser vegetariano, vegano. Não! Não precisa. Como o Mário disse antes, a gente vai te ensinar então a consumir carne de uma forma que não te prejudique tanto. Ah, mas eu tenho que comer ghee. Agora falando um pouco dos mitos da Ayurveda. Não precisa comer ghee se tu não gosta de ghee. O Ayurveda não é feito só de ghee. Ah, mas eu tenho que entuchar de um monte de especiaria, não gosto. Não precisa entuchar de um monte de especiaria. A gente vai encontrar alguma que te faz bem, que teu paladar aceita. Se não encontrar, a gente usa outras coisas. Né? Então, eu acho engraçado porque as pessoas, por medo de um radical que não conhece, vão para um radical conhecido e continua sendo radical. Olha, Raquel, você sabe que esse tópico, né, do radicalismo, né, é uma coisa que eventualmente ele eles questionam, né? Mas é interessante a gente entender o seguinte, né? É, até que ponto a doença ela não é radical, Uhum. né? Porque se a doença se limita, né, ao ponto de, cara, eu tô inchado, eu tô cheio de dores no corpo, eu tô com a digestão muito ruim, o metabolismo muito ruim. Cara, isso não é radical, né? Então, nesses casos, né, Raquel, que muitas vezes o Ayurveda entra com uma eficiência muito grande, porque aí a gente precisa ser radical, né? Sim, Para você tratar de uma condição onde a está toda inflamada, cheia de ama, você tem que ser radical, né? A gente sabe disso, né? exato, E aí, exato. quando você é radical, quando você é eficiente, né? E eu tenho lá nos meus destaques, eu sempre coloco, cara. A maioria dos casos, quando eu tenho tempo, eu vou colocando lá. Eu boto nos stories e depois vou colocando nos destaques, né? O resultado. A pessoa tinha isso, isso, aquilo. Aí em 2 dias, 3 dias, o quadro já mudou completamente, né? Por quê? Porque a gente foi na causa, a gente tirou a causa, a gente foi radical. E depois que o problema vai sendo equanimizado, aí você vai colocando, né, aos poucos os alimentos de acordo com aquilo que é bom para a pessoa, né? Então é necessário a gente entender, né, que muitas vezes é necessário, né, porque a pessoa está muito mal, né? Aí você tem que ser radical, porque a doença é radical também, né? Então você tem Exato, um radical, você perfeito, vai combater com perfeito, outro, tem perfeito. jeito, né? Mas se você está bem, né, o que é raríssimo, né, Raquel? Só a pessoa que já está no caminho, né, já está se autoconhecendo, já está praticando a Ayurveda há um tempo, ela já está num caminho, né, de mais equilíbrio, né, no caminho do meio. Agora, enquanto você não está no caminho do meio, que você está caindo mais para o lado da doença, cara, ou você trata a doença ou você vai continuar doente fazendo as mesmas coisas que você fez e não vai ter resultado. Então essa Exato. é a questão, né? Você quer pode continuar, né? Ou você toma medidas que vão te tirar dali, né? Daquele poço. Exato. E assim, eu não sei, mas eu não consigo, mesmo num caso de doença, Mário, eu não consigo ver o Ayurveda como radical perto do que se vê por aí. Não consigo, não Sim, consigo, não consigo, porque tu come arroz, tu come feijão, tu come carne eventualmente, tu come legume, tu exato. come fruta. Por que que é radical? Não consigo entender por que que é radical. Você é tá fazendo, você está comendo, você tem o básico, né? É muito louco, né? O como que a gente está tão
tão desvirtuado, né? Tá tão fora daquilo que seria a normalidade, né? E o padrão se tornou a anomalia, né? O padrão anormal se tornou uma normalidade, né? E o nosso trabalho, né? Nosso trabalho é de tentar restaurar isso, resgatar isso, né? Porque, Maria, assim, ó, uma pessoa que tu vai atender, tá? Por mais doente que esteja, tu manda ela parar de comer carboidrato? Mesmo que seja um diabético. Ela tem que tirar completamente o carboidrato no Ayurveda? Não. Pois é, E a dieta ocidental manda parar de comer carboidrato. Tu manda a pessoa passar fome? A gente pede para a pessoa e a gente ensina ela a diferenciar fome de vontade de comer. A nutrição ocidental te deixa passando fome o dia inteiro porque tu tem que pesar e tu tem que contar. O que que é radical? Tu pede para não comer verdade. ultraprocessado. A nutrição ocidental também fala isso. O que que é radical? Eu não consigo entender, mas tudo bem, É verdade. né? A gente precisa, né, conceituar, né? É, Mas é isso, minha amiga. é Acho que a gente já isso. passamos aqui de uma hora, né? É, Esse papo a gente pode dividir em várias outras, né? Aí a gente pegar outros temas interessantes e falar mais, né? com Mas eu acho que já certeza. deu para a gente dar o recado aqui, né? Você Exato. quer falar mais alguma coisa, Raquel? Então, olha, acho que a gente já falou bastante, né? Não sei se a gente conseguiu esclarecer para as pessoas que estavam aqui ouvindo, se, enfim, mas então eu só deixaria um recado final, que é esse. Sempre se observem por qualquer pessoa que vocês considerem assim autoridade, sumidade no assunto, né? Não é ser desconfiado e nem duvidar de tudo, mas é aceitar, perceber e confiar naquilo que tu tem mais próximo a ti, que é o teu corpo. E não tem coisa mais verdadeira do que isso. Então, nenhuma sumidade no assunto sabe a respeito do que acontece dentro de ti. Então, tu quer tentar seguir aquilo que a pessoa está falando porque tu respeita, porque tu gosta, ok, faça, mas qualquer sintoma de que aquilo não tá legal para ti, pronto, aquilo não serve ou aquela pequena parte não serve. É isso. Perfeito, minha amiga, perfeito. Então, gente, é isso. Muito grato, Raquel, mais uma vez pela essa troca maravilhosa com você. Eu É que sempre agradeço. bom, né? A gente está esclarecendo algumas coisas assim, né? Porque o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, né? Diante ao que a gente vê aí, né? As pessoas propagando, né? Conhecimentos sem nenhuma base, né? Quando eu falo nenhuma base, né? Eu digo sem uma tradição, como é o Ayurveda, né? Que é uma tradição milenar, e sem uma base científica também, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Com esses nichos, né? Com essas coisas que a gente acaba entrando sem realmente estudar a fundo aquilo ali, né? E como a Raquel falou, entendam que tipo de terapia que você for seguir é para que aquilo te traga benefícios. Não é para você ficar pior e depois melhorar, né? Precisa ir melhorando. Entendam isso. Né? Não é daqui a 2 meses, eu estou cheio, estou todo lascado, cheio de problema digestivo, mas depois de 2 meses eu vou colher os benefícios. Não, para a Ayurveda não é bem isso não, tá? Então, então é isso, gente. Muito grato aí a participação de todos. Muito Raquel, minha obrigada. amiga, mais uma vez. Muito Foi obrigada. maravilhoso aqui com você. A gente, enfim, pode estender esse papo depois em outros momentos, assim, né? Pegar alguns tópicos importantes disso aqui que a gente falou e destrinchar, né? Outras coisas mais, porque tem muito papo para gente falar ainda, né? Enfim, é um assunto muito, muito longo, né? Com certeza. Eu agradeço muito a oportunidade, Mari. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, Raquel. Tchau, tchau.